Boa tarde, alunos do sexto ano E. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje a disciplina é convivência com o nosso semiárido. Hoje, dia 3 de junho, turma sexto ano E, convivência com o semiárido, professor Wallace. O assunto de hoje, iremos falar sobre o solo do semiárido brasileiro. Como vocês não têm livro didático, eu vou fazer questão de ler o texto que está no slide para que vocês possam aprender, reter o máximo de conhecimento sobre as características do solo do semiárido, desse bioma. Os solos desse bioma possuem alta variabilidade, com maior ou menor capacidade de reter as chuvas. A quantidade de nutrientes é influenciada pelas mesmas características que influenciam a retenção de água. Os solos mais argilosos retêm mais água e nutrientes. Já os solos de textura mais arenosa têm pouca capacidade de retenção. Fragmentos de rocha são frequentes na superfície, resultando em um solo com aspecto pedregoso. De forma geral, os solos são ricos em minerais, garantindo a fertilidade nesse ambiente. Por isso, quando chove, as regiões secas se transformam rapidamente e dão lugar a gramíneas e árvores cobertas por folhas. A decomposição de matéria orgânica no solo da Caatinga é prejudicada pelo intenso calor e luminosidade. Então, o que esse texto aqui está querendo dizer é que a variabilidade no solo da Caatinga ela é muito alta. Há décadas atrás, biólogos e cientistas diziam que o solo da Caatinga era pobre e pouco variado, pouco diverso. Mas hoje em dia, nós já temos provas contundentes, provas suficientes para dizer que o solo da Caatinga não é pobre nem pouco variado. Ele é apenas raso que os demais biomas. Floresta amazônica, por exemplo, o solo de lá não é tão raso quanto o solo da Caatinga. O solo da Caatinga ele é mais raso, o da Amazônia é mais profundo. A parte fofa do solo ela é mais profunda na Amazônia e menos profunda que no semiárido. Então eles achavam que por isso o nosso solo era pobre e pouco diversificado. Mas como nós lemos aqui no texto, a quantidade de nutrientes é influenciada pela capacidade que ele tem de reter as chuvas. Então, se é um solo que tem capacidade de reter chuva, de guardar, de acumular aquela chuva, ele vai ser um solo que também vai ter capacidade de guardar nutrientes e minerais. Então, aqui no texto a gente tem exemplos de dois tipos de solo. Solo argiloso, aqui ó, solos argilosos retêm, ou seja, eles guardam ali, eles seguram, eles não deixam evaporar, eles retêm mais água e nutrientes. Outro tipo de solo no semiárido brasileiro é o arenoso. Ele tem pouca capacidade de retenção de água. Então ele tem mais areia. Então se ele tem mais areia, quando chover a água vai passar rapidamente por essa areia e não vai ficar presa no solo. Se não ficar presa a água, também não fica preso nenhum tipo de nutriente. Então a gente tem esses dois tipos de solo. É importante vocês anotarem, aprenderem aí. Temos solos argilosos e solos arenosos, tá certo? E
A variabilidade vai depender da capacidade que esse solo terá de reter águas e nutrientes. Se ele tem capacidade de reter água e nutriente, ele vai ser um solo rico, um solo fértil. Se ele não tem capacidade de reter nutriente, ele vai ser um solo pouco rico, pouco diverso e pouco fértil. E por que tem essa textura tão pedregosa, tão arenosa? Porque em cima ele retém muitos fragmentos de rochas. Então, a gente olhando por cima do solo da Caatinga, a gente vê muitos fragmentos de rocha que o tornam com aspecto pedregoso, tá certo? Mas, de forma geral, eles são ricos em minerais, garantindo a fertilidade nesse ambiente. Então, o solo da Caatinga é um solo fértil, é um solo que tem sua fertilidade garantida. Então, para provar isso, eu vou trazer algumas imagens para vocês, onde as pessoas aprenderam isso e, após aprender que o solo não era pobre, era rico, dependia da retenção de água, eles foram desenvolvendo estratégias de conviver com esse tipo de solo. Cada tipo de solo, cada lugar do sertão, como vimos, ele é muito grande. Então, as pessoas adotaram técnicas de armazenamento de água e de irrigação desse solo para favorecer a convivência com o semiárido nesse lugar. Então, a primeira imagem aqui, a gente vê as pessoas começando a arar a terra. A gente vê aí a cor avermelhada do solo. Essa técnica ainda é uma técnica manual, feita por seres humanos, com ferramentas que a gente conhece como enxadas e outras, mas com o tempo foi se utilizando máquinas para arar a terra. Arar é o que vocês popularmente chamam de fofar a terra, né? Nós temos esses tratores aqui que servem para arar o solo do semiárido. Com o tempo, as pessoas foram adquirindo a capacidade de armazenar água em cisternas rudimentares, artesanais. Eles criaram baldes para aproveitar a água da chuva. Como não chove muito, chove pouco no sertão, então eles desenvolveram uma técnica para armazenar essa água. Eles cavavam um buraco no solo, pegavam um tambor de plástico, desses tambores que a gente tem, cortavam a parte de cima, faziam uma canaleta que dava para telha. Quando a água escorria pela telha, ela vinha direto e seria armazenada nesses tambores aqui. Com isso, eles teriam água para irrigar a sua plantação. Essa forma de acondicionamento de água, de armazenar água aqui, é muito utilizada na agricultura familiar. Então ela não é capaz de irrigar uma agricultura de subsistência, uma agricultura grande, não. Ela era aquela fonte de água utilizada para irrigar as plantações que você tinha no quintal de casa. Mais comumente, banana, macaxeira, feijão, aqueles itens básicos para a alimentação da família, da própria casa. Mas depois o tempo foi passando, foram criando novas estratégias, caixas d'água maiores de 5.000 litros que ficavam suspensas. Ficavam suspensas por quê, pessoal? Porque a essa altura a força da gravidade faz com que a água desça com uma força bem maior do que se ela estiver ao nível do mar, se ela estiver aqui no chão. Então, os agrônomos da Embrapa, eles sugeriram e construíram esse modelo de irrigação. Caixas de água suspensa para poder ter uma vazão, uma força maior para essa água ser irrigada e dispersa pelo solo e conseguir irrigar a maior quantidade possível de plantas. A Embrapa também, junto com as universidades, criaram essas caixas de água, que a gente chama de cisternas, para acumular água da chuva. Então,
funciona da mesma forma que essa caixa pequena aqui, o sistema é o mesmo, ela acumula a água que vem da chuva, só muda mesmo, pessoal, o tamanho. O tamanho é o mesmo, mas o que vai irrigar essa água aqui é um sistema de coleta de água da chuva. A chuva cai aqui na telha e ela é transferida para esses grandes tonéis que estão aqui. E daqui ela vai ser distribuída e utilizada nas necessidades básicas daquela família, na agricultura familiar, e como já tem uma quantidade maior, já pode até evoluir essa agricultura para uma terra bem maior, que é o que a gente vai ver, ó. Aqui a gente já tem aqui, eu peguei exemplos aqui perto da gente, na cidade de Xingó, por exemplo, eles usam esse sistema de irrigação para fomentar esse tipo de agricultura. Isso aqui já são hortas comunitárias, aqui a gente vê que é o Instituto Xingó, que está promovendo isso. Então a gente já vê aqui que a gente consegue plantações bem maiores. Então a gente viu que o problema não era o solo, o problema estava na água, na distribuição dessa água. A gente vê aqui plantações de canteiros de coentro, uma erva bastante sensível que precisa de água, e ela está aqui verdinha no sertão do semiárido. Outros exemplos de agricultura, de irrigação, com o tempo nós fomos desenvolvendo nesse caso aqui, são microaspersores, são como se fossem mangueiras daquelas caixas de água, através de uma bomba, se coloca uma bomba dentro daquela caixa, essa bomba vai bombear a água através dessas mangueiras e esses aspersores vão irrigar essas plantações. Com esse sistema desenvolvido, foi possível a criação de plantações cada vez maiores. A gente está vendo aqui, para dar exemplo, plantação de palma. Palma é um alimento bastante utilizado na alimentação do gado. Então, se o gado tem alimento, eu já posso agora na Caatinga criar bois, ter fazenda de bois, porque eu vou ter alimento para quê? Para alimentar esse gado. Então, veja como o sistema de irrigação vai me permitir viver melhor ou pior com o ambiente. Não é o ambiente que vai me dizer como viver, mas as técnicas que eu uso para viver nesse ambiente. Um ambiente árido, extremamente seco, mas com a técnica certa eu consigo desenvolver a agricultura que eu quero. Nesse caso aqui a gente está vendo as palmas para alimentação do gado na pecuária. Aqui a gente está vendo um exemplo em Delmiro Gouveia, olha aqui pertinho da gente, ó, plantação de alfaces. Aqui a gente já chama de macroaspersores, ó, macroaspersores para irrigar plantações grandes de alface. Aqui a agricultura já está bastante desenvolvida. Esses macroaspersores são capazes de irrigar grandes fazendas. Aqui a gente tem o milho, as fazendas de milho, o milho tão consumido no São João. O milho tão consumido no São João só é possível porque foi desenvolvido esse sistema de macroaspersores para irrigar o solo. Lembrando, para que vocês não esqueçam, o solo não é pobre, o solo é rico. O que vai fazer com que ele tenha capacidade ou não de produzir é a capacidade que ele tem de reter água e nutriente. Se é um solo argiloso, ele vai reter água e nutriente. Se é um solo arenoso, ele vai reter pouco nutriente e pouca água, ok? Essa foi a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da nossa aula sobre convivência com o semiárido. Até já!